Até então, nas programações anteriores, a gente sempre utilizava da palavra sub quando a gente estava no ambiente de programação do VBA. Nós vamos começar agora um novo capítulo, o capítulo 5, e nesse capítulo existe uma coisa chamada function, e ela é uma forma alternativa de melhorar a disposição da programação dentro de um algoritmo de grande porte. Então, ao invés de você ficar com o algoritmo programando linha a linha, você pode separar partes importantes desse algoritmo dentro dessa nova estrutura chamada de function. Esse assunto está no livro do mercado financeiro. Ele é o capítulo 5 do livro. É o capítulo que exatamente dispõe de técnicas de modelagem dinâmica com aplicação de functions e subrotinas, ou seja, como é a relação entre uma programação de sub e uma programação de function, tá? Para deixar o algoritmo mais rápido, visivelmente melhor de entender e bastante útil na parte de aplicações que envolvem interações com os usuários, que a gente vai perceber quando a gente estiver programando uma coisa chamada user form, ou formulário do usuário. Tá? Então, nessa aula, o objetivo então é ensinar algumas regras de function. Primeira coisa é que a sub principal ela pode ter várias chamadas. Então, que tipo de chamadas? Você pode criar functions separadas. As functions são pedaços do programa, tipo DNA do programa separados em várias partes, e você vai chamando esses trechos do programa à medida que você achar que eles são importantes para a programação. Então a gente tem uma sub, normalmente chamada de subrotina principal ou programa principal, e você tem o disparo da chamada das funções que você quer usar. Precisa de uma function de um tipo, chama ela. Aqui você precisa em seguida da segunda função, chama ela. Se precisar chamar de novo a primeira função, você pode chamar ela. Se precisar a terceira, você chama ela. Tá? Tem uma maneira específica de chamar que a gente vai ver quando estiver abordando esse tipo de tema na prática. Mas assim, conceitualmente seria isso. Ou seja, você, ao invés de ficar escrevendo um programa grande numa única subrotina, você particiona e separa as partes mais importantes numa estrutura à parte chamada de function. Tem algumas regrinhas que você tem que lembrar. Então, primeiro, uma function ela só retorna um único valor. Então, numa subrotina, você pode mandar imprimir no message box, você pode mandar rodar programas para pegar dados da planilha, enviar dados para a planilha, fazer operações. A function só tem o poder de voltar uma única variável, um único valor. O nome da function de saída deve ser o mesmo nome da variável, ou seja, você não pode ter vários tipos de variáveis sendo mandados de volta para a subrotina. Você só pode ter um. Tá? Os parâmetros de passagem, que a gente vai ver, que são os parâmetros de entrada de uma function, eles devem estar na mesma ordem com que você fez a chamada na sua subrotina. E na sub, a function deve ser salva em variável. Então, quando você chamar uma função, disparar uma function ou uma função, você na volta você tem que salvar isso em algum lugar. Então, a gente salva isso sempre em variável. Tá? No caso aqui, eu vou criar então uma function para vocês verem o funcionamento dela. Tá? Vocês vão perceber que, por exemplo, estou inventando aqui uma função, uma function, onde essa função só tem dois parâmetros de entrada. Então, aquilo que foi dito aqui atrás, os parâmetros de passagem entre sub e function devem ser na mesma ordem, significa que quando eu estiver lá no VBA, lá na subrotina, se eu for chamar essa soma, os parâmetros de passagem devem ser os mesmos e estar na mesma ordem lá na sub. Tá? Mas o que faz essa subrotina aqui, essa função? Essa função se chama soma minha. Tá? Uma função que eu inventei. Você pode ter várias coisas, declarações de variáveis, o que você quiser aqui dentro, mas no final, a última coisa que você vai ter
é uma variável que tem o mesmo nome da function, chamada somaminha. O que faz essa somaminha? Pede para o usuário entrar com x e com y, pega o valor de x e soma com 2 vezes o valor de y. Tá? Uma função que eu inventei. Bom, uma outra coisa que vocês devem ter reparado é que, ao contrário da sub, no final, após o parênteses, tem uma coisa chamada as_single. Na verdade, esse as_single é que toda função deve ter um tipo de saída. Então, ao contrário da sub, você deve dizer para o programa se esses cálculos serão do tipo inteiro, se esses cálculos serão do tipo número real, single, double, string, tá? Enfim, você tem que dizer qual é o tipo de função que você vai retornar ou para a planilha ou para a sub. Tá? Como é que ficaria isso então lá na programação? Então, vou fazer com vocês essa mesma função, que é aqui no Excel. Então, você vai abrir o Excel, ele vai estar em branco, o VBA não tem nada. Então, ao invés de sub, como a gente escrevia nos programas quando começa a programação em subrotina, você vem com o nome function. Isso é importante. Function, eu vou repetir o mesmo soma minha que eu tinha lá. Soma minha underline. X é o tipo de variável que eu quero que o usuário entre. Aqui vai ser vírgula. Y as single. As single. Tá? Então, o usuário vai ter que mandar x para a function e o y. Aí, com esse valor, eu quero que soma minha faça, então, x mais 2 vezes y. Esse será a saída. Bom, o detalhe que eu falei para vocês ali atrás, no slide, é que você não pode clicar no executar. Nunca clique no executar quando você estiver fazendo function, porque ele não funciona. Mas como é que ela roda? Ela não tem o poder de rodar sozinho. Para rodar uma function, você vem aqui no Excel e vai colocar igual. E quando você colocar a função que você quer, ó, já aparece a função que você criou. Ou seja, uma function, ela entra como se fosse uma função já do próprio Excel que o usuário pode buscar. Tá? Então, igual soma minha. Eu posso preencher direto aqui, ou eu posso vir aqui no FX, ó, e clicar. Olha que interessante. Aparece para ele a caixa de entrada das variáveis, que são exatamente esses parâmetros que eu falei aqui, ó. Então, esse parâmetro tem a sua própria caixinha, esse parâmetro tem sua própria caixinha. Mas quem criou essas caixinhas? A entidade chamada function. Uma function tem as suas caixas de entradas, que são os parâmetros necessários para o cálculo da função. Tá? Então, no caso aqui, se eu colocar 2 e colocar aqui 8, observem aqui, ó, que dá 2 mais 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. 16 mais 2, 18. Esse é o resultado. Uma outra maneira que você pode fazer, se você não quiser ver a caixinha, é você exatamente preencher como está aqui, ó, o nome da função, e aí observe que existe uma diferença. Quando você estiver programando, a separação das variáveis é com vírgula. Mas quando você estiver entrando aqui, é com ponto e vírgula, a menos, claro, que o seu computador esteja em inglês. Aí aqui também é vírgula também, tá? Então eu coloquei soma minha, onde o x é 2, onde o y é 8, e aí ele vem aqui e vai chamar essa soma minha e rodar o programa, ok? Então nesse caso, ó, deu 18. Se você quiser colocar diretamente esse valor ali, então a gente vem, ó, igual soma minha. Eu não quero abrir a caixinha agora. Vou colocar aqui 2, ponto e vírgula 4. Tá? Sem a caixa de entrada. E ele vai diretamente pegar o 2, mandar para o soma minha como 2 aqui o x, vai pegar o 4, vai mandar diretamente para o y lá no soma minha como 4. Se eu der um enter aqui, então, ó, 10. Tá? Então, o que eu estava falando no início desses slides é como uma subrotina chama uma function. Tá? Como é que ela vai chamar essa função que está programada fora dela? É necessário você, então, antes da function, criar uma subrotina. Eu vou chamar aqui de sub principal. Tá? Sub você não coloca nada na frente, function você coloca.
Nessa sub principal, eu vou criar então as variáveis x, que eu vou precisar mandar para lá, y, que eu vou precisar mandar para lá. Tá? Vou entrar com o valor de x, por exemplo, 2, vou entrar com o valor de y, por exemplo, 3. E aqui eu preciso que essa soma minha retorne, mas ela tem que retornar salvo numa variável. Então eu vou criar aqui uma variável, sei lá, saída, tá? As single. Quem vai ser a saída? Então a saída é a comunicação entre a sub principal e a soma minha. Então a saída vai ser igual, aí eu coloco aqui soma underline minha, e eu mando para ele os parâmetros que eu tenho ali. Então x, y. Bom? Na frente eu não coloco absolutamente nada, porque o que vai vir na frente é quando você estiver programando a function. A saída vai vir, mas você não vai ver o resultado. Então aqui segue o ritmo da programação normal. MSGBox, então você pode colocar aqui resultado igual ezinho e a variável saída. Quando você faz isso, qual é o procedimento então que essa subrotina está fazendo? Ela vem, adota valor para x, adota valor para y, chama a sua function soma minha, vem com os valores x e y porque estão nessa ordem, ó, tá? Então tem que estar na mesma ordem que você programou, faz a operação necessária e retorna. Mas retorna para onde? Agora ela retornou com o valor saída, que é impresso em MessageBox. Não está vindo mais aqui na planilha como a programação anterior que a gente fez. Então eu vou rodar direto, ó. Rodei e está aqui o resultado, tá? Para 2 e 3 o resultado é 8. Para 2 e 4 o resultado é 10, que é o que tinha dado aqui. Você fala, mas dá para usar esse valor aqui também que apareça aqui no Excel? Claro, eu vou apagar isso aqui para vocês verem. Se você quiser colocar, além do MessageBox, esse valor também nas células, vamos supor que você queira colocar aqui na célula D4. Célula D4 é a célula da quarta linha, quarta linha, exatamente, e quarta coluna. Vai receber a variável chamada saída. Então, esse programa vai fazer o quê? Ele vai acionar a function, trazer o valor, mandar para a célula e mandar para o MessageBox. Olha lá. Mandou para a célula, mandou para o MessageBox. Então, essa comunicação é muito importante entre uma subrotina e a chamada de uma função que você criou dentro do mesmo ambiente de macro. Tá? Então, é importante essa comunicação aqui. Então, de novo, relembrando que a gente tem aqui, ó, soma minha, que é uma função. Qual a peculiaridade de uma function? O nome de saída tem que ser o mesmo nome da function. Os parâmetros de entrada lá na subrotina tem que estar na mesma ordem. Você deve declarar o tipo de função que você tem. Uma function não roda sozinha. Ela só roda se você acionar na planilha. Caso contrário, ela deve ser acionada automaticamente por uma subrotina. Tá? Isso é o que você faz para separar um programa grande, uma subrotina grande, em diversos programinhas menores, tá? Que são programas que têm a estrutura chamada de function. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima.